Êxodo 20, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Meus amados irmãos, nós temos lições valiosas a aprender com o Antigo Testamento, porque a palavra de Deus, ela não é só o Novo Testamento. A palavra de Deus é uma só, de Gênesis a Apocalipse. São 66 livros que tratam do plano de Deus. E o Antigo Testamento, Deus se auto-revela ao seu povo. E o objetivo do Antigo Testamento é justamente para que nós venhamos conhecer melhor esse Deus que se revelou. Você conhece a Deus através da palavra do Senhor. O Antigo Testamento usa a descrição de um único Deus, verdadeiro. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos que entender que revela como esse Deus se revelou ao povo no passado. E revela também a rebelião de um povo. E por outro lado, revela a paciência e a graça de Deus. Sim, o Antigo Testamento destaca a paciência de um Deus diante de um povo obstinado, um povo que foge, mas Deus vai lá e alcança. Isso é muito lindo, saber que servimos um Deus que, mesmo nós tentando fugir da presença dEle, Ele vai lá e corre atrás da gente e nos alcança novamente. Essa é a aliança que Ele fez conosco. Uma aliança eterna. Uma aliança eterna. O Antigo Testamento revela o homem rebelde, o homem em rebelião. E revela um Deus gracioso, indo atrás desse homem, guardando esse homem. É uma história de fugas e uma história de um Deus misericordioso. É a história de um homem obstinado, de homens obstinados, que em um momento aceitam, obedecem, em outro momento desobedecem o Senhor. O cerne dessa revelação de Deus é a aliança. Aliança é o conceito central daquilo que a gente está falando nessa série. Porque testamento significa aliança. O capítulo 12 a 50 de Gênesis narra a história da instituição dessa aliança com Abraão. Josué fala da fidelidade de Deus a essa aliança. Juízes já destaca a própria infidelidade de Israel. Samuel e Reis é a história da aliança através de Davi. E antes disso nós temos a lei que foi dada no Sinai, que traz para nós os termos dessa aliança. É claro que você não vai conseguir cumprir os termos da aliança para ser salvo. O único que fez isso foi Jesus Cristo. Jesus cumpriu todos os termos da aliança e outorgou essa justiça que Ele conquistou, outorgou essa justiça para todos nós. Mas, sendo salvos pela graça de Jesus, nós continuamos vivendo os termos dessa aliança, porque essa aliança é eterna. Sendo salvo pela graça de Jesus, nós não chutamos a aliança. Nós só entendemos que ela não serviu para salvar. Não porque a lei seja ruim, a lei é boa, santa e justa, como diz Paulo, mas pelo fato de nós não termos
capacidade, nós estávamos depravados totalmente, destituídos totalmente da comunidade de Deus, não tínhamos condições nenhuma de cumprir, mas Ele cumpriu essa aliança, Ele cumpriu essa lei. Lá em Mateus 4 fala que Ele não veio para quebrar essa aliança, Ele veio para cumprir. E porque Ele cumpriu, você tem acesso a Deus. E você tem acesso a Deus, tendo acesso a Deus, você começa a viver conforme o padrão de Deus. E como é que eu vivo conforme o padrão de Deus? Observando os termos dessa aliança. Cumprir a aliança não vai te santificar, mas observar os termos dessa aliança vai te ajudar a entender qual é o padrão de Deus. Aí sim vem a santificação. Você não é santificado simplesmente porque você vai lá cumprir a lei. Não. Mas quando você entende os termos, isso te leva à santificação. É como se fosse um norte para a sua vida, para as nossas vidas. Capítulo 20 ao capítulo 23 de Êxodo fala dessa regulamentação da aliança. Deus usou aqui 10 termos nessa aliança. A primeira parte se fala do relacionamento do homem com Deus. E a segunda parte fala do relacionamento do homem com o próximo. Se você observar o Novo Testamento, é justamente isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus sempre vai ensinar como você se relaciona com Deus e como você se relaciona com o próximo. São práticas que evitam para todos nós o castigo. Você não tem como evitar o sofrimento. Não tem como você declarar, olha, não vou mais sofrer. Ou então pare de sofrer. Isso aí é uma besteira, um besterol que inventaram aí, o pare de sofrer. Mas tem como você evitar certos tipos de sofrimento. Por exemplo, quando o cara vai lá e mata alguém, a lei de qualquer país traz uma punição de quê? Que ele tem que, matou, ele tem que o quê? Cumprir os efeitos desse mal que ele fez. Então, quando você deixa de fazer isso, você deixa de viver os efeitos negativos do descumprimento da lei. E toda a legislação do mundo inteiro tem origem na lei de Deus. É um modo também que Deus usa para refrear o pecado. O pecado não tem como ser eliminado, mas é o modo como Deus usa para refrear o pecado. Nas Institutas lá, Calvino fala muito bem isso, a forma como Deus usa para refrear o mal na terra, porque se Deus não tivesse usado meios de refrear o pecado do homem, já teríamos sido eliminados de tanta perversidade. Então, se nós não temos uma eliminação geral, se ainda existe uma certa ordem e paz na humanidade, isso se deve porque Deus instituiu essa lei. Então essa lei tem um efeito para os crentes, e essa lei tem um efeito também para os não crentes. Para os não crentes. Deus, através disso, faz com que o pecado seja refreado. O texto fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o teu nome em vão. O nome de Deus foi um dom da graça divina ao povo de Israel. Então, quando você invoca o nome de Deus, quando o povo de Israel invocava o nome de Deus, eles tinham acesso à presença de Deus. Não significa dizer que o nome de Deus deve ser reverenciado. Esse mandamento proíbe o uso do nome de Deus na falsa adoração. Esse mandamento nos ajuda no processo da santificação, porque faz com que a gente não leve a vida de uma forma dupla. Que a gente não leve a vida com encantamentos, usando o nome de Deus para testificar mentiras, usando o nome de Deus, mas internamente vivendo uma falsa adoração. Então esse mandamento tem um efeito prático muito forte nas nossas vidas, porque
É uma forma que Deus colocou para que a gente viva dia após dia num processo de santificação. Esses mandamentos nos ajudam nesse processo. Olhar para nós mesmos, identificar tudo aquilo que não condiz com a adoração verdadeira a Deus. Tudo que faz parte de uma falsa adoração. Tudo aquilo que faz parte de um nominalismo. E isso é muito presente no mundo atual. As pessoas às vezes fazem parte de uma igreja, mas não entenderam ainda o que é ser igreja. Eu fico muito preocupado, irmãos, quando eu vejo a palavra de Deus sendo negociada nos púlpitos. Quando eu vejo verdadeiros palhaços fazendo entretenimento no púlpito, usando a palavra de Deus simplesmente para arrancar dinheiro das pessoas, dizendo que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus falou. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Deus fala pela palavra dEle. Eu acredito que a voz de Deus é a palavra de Deus aberta aos nossos corações. Tome cuidado quando você diz que Deus falou, que Deus disse. E pastor escuta muito isso em gabinete. Não, pastor, Deus me falou. Porque quando você diz que Deus falou, você cessa toda oportunidade de discussão. Deus falou. Eu sempre digo, irmão, se Deus falou, você não precisa nem de argumentar comigo. O que você está argumentando comigo? Deus falou, está falado. Deus fala através da palavra dEle. Quer ouvir a voz de Deus? Se entregue à palavra, porque aqui é a voz de Deus. Tem muitas pessoas que estão, de fato, tomando o nome de Deus em vão. E já pensou, gente, aqueles caras que chegam no púlpito e dizem, olha, Deus está me dizendo para fazer isso. Você vai passar debaixo da camisa que está com o sangue da pessoa e você vai ser curado, porque Deus mandou. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso demonstra uma total irreverência com as coisas do Senhor. A gente precisa ter muito cuidado e muito zelo e de fato nós temos que tremer diante desse nome. Temos que temer muito ao Senhor. Tomar cuidado para ficar falando besteira em nome de Deus. E o ser humano, quando ele quer fazer besteira, ele sempre usa o nome de Deus. Ele precisa de um tutor. Poxa, mas que tutor é esse que você foi arrumar? Esse tutor, ele detesta esse tipo de coisa. O Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Falsa adoração, encantamentos, adivinhações, e até para testificar mentiras ou dizer blasfêmias. Então, quando a gente quer testificar alguma coisa na nossa carne, a gente usa o nome de Deus. A gente precisa ser muito sincero, olha, é de mim mesmo. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer isso, é porque é de mim mesmo. Não use Deus para testificar as tergiversações, as questões do vai e vem, os altos e baixos, vamos simplificar isso. As suas variações de personalidade. Tem pessoas que são bipolares, tem pessoas que são tripolares, e nessas bipolaridades, tripolaridades, elas sempre usam Deus como tutor da sua própria carne, do seu próprio sentimento. Isso tem que gerar um temor muito grande nos nossos corações. Esse mandamento aqui é muito importante pelo fato de você parar de ficar falando o nome de Deus por qualquer besteira. Fale o nome de Deus usando a palavra dEle. Fale o nome de Deus se baseando na palavra dEle, não na sua palavra. Ah, porque Deus me disse, Deus me falou, tudo é Deus. Tudo é Deus. E o pior é que Deus fala uma coisa agora, a pessoa usa o nome de Deus em vão nesses
nesses encantamentos, nessas adivinhações. Daqui a pouco, o mesmo Deus que falou, desfalou. Semana passada, Deus tinha falado uma coisa, nessa semana, Deus falou outra. E aí, a pessoa que usa o nome de Deus em vão, ela usa o nome de Deus em vão para testificar uma mentira, depois ela pega o próprio nome de Deus e usa para desfazer a mentira. Gente, que loucura é isso. Significa que você não pode usar o nome de Deus para questões de magia. Israel sempre abria as portas para o culto a outras divindades, então o nome de Deus tinha que ser preservado. Não tomar o nome de Deus em vão é um mandamento para justamente proteger o nome de Deus. Não que Deus precisa da proteção do homem, não é nesse sentido. Mas o culto a outras divindades era algo muito forte em Israel, na história de Israel. Então, invocar o nome de Deus, às vezes, era algo para concretizar um pedido maldoso ou fraudulento. Gente, cuidado com as suas orações. Fale menos nas suas orações. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Olha, oração do Pai Nosso te ensina o que você tem que falar. Santificar o nome de Deus, pedir perdão e intercessão. Às vezes a gente se embola nas nossas orações, a gente fala tanto, daqui a pouco a gente está perdoando Deus nas nossas orações. Daqui a pouco a gente está fazendo pedidos maldosos a Deus, fraudulentos. Na verdade, tem orações que convidam a fúria de Deus. Tem orações que são um convite à manifestação da fúria de Deus. A gente fala dos falsos profetas, que são repreensíveis por dizerem que estão proclamando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o peso da palavra de Deus. E o miserável ainda abre a Bíblia, cita um versículo bíblico. Gente do céu, isso é muito sério. O falso profeta usando a própria palavra de Deus, proclamando conforme o peso dessa escritura sagrada. Eu acho que esses caras não acreditam em Deus. Porque se o cara realmente acredita no Senhor, se esse cara realmente tem um temor ao Senhor, ele não vai tomar esse nome de Deus em vão. Não tem como eu acreditar num Deus tão poderoso, não tem como eu acreditar num Deus soberano, um Deus tão o eu sou, e cometer tantas banalidades, tantas futilidades. No hebraico, em vão, deriva de uma raiz que significa estar vazio, no sentido de não ter substância, não ter valor. É tomar o nome de Deus em vão, é usar o nome dele para coisas desimportantes, fúteis e insignificantes. Aqueles crentinos. Todo jargão coloca o nome de Deus no meio, aquela coisa toda, a gente precisa se policiar em relação a isso. Eu sei que a gente foi criado numa cultura que contempla esses tipos de coisas. Eu fui criado nessa cultura. De tudo que você fala, você coloca o nome do Senhor. Cria-se jargões e coloca-se o nome de Deus em coisas desimportantes, fúteis, insignificantes. Jesus ensinou, na oração do Pai Nosso, capítulo 6, 9 de Mateus, ensinou aos seus discípulos a orar para que Deus santificasse o seu nome. Santificado seja o teu nome. Santificar é tornar santo, ou tratar como santo. Tratar como santo, não como alguma coisa qualquer. Criaturas devem santificar o nome de Deus. Deus asseguraria também a santificação do seu nome. Por quê? Porque Ele é santo, juiz e salvador. Então a nossa oração tem que expressar adoração, louvor,
confissão contrita e agradecimento. Tem orações, você quer conhecer a teologia de alguém, ouça a oração. Tem orações que são embaraçosas, da agonia de ouvir. Uma vez eu estava num velório, e no velório de um filho de um primo meu, uma coisa muito triste. O menino se suicidou. E tinha um rapaz, e esse rapaz, um rapaz, não é porque é novo, porque eu comecei o ministério muito novo, isso não tem nada a ver, eu já vi muita gente velho fazendo besteira. Mas eu vi esse rapaz orando, depois que alguém pregou, esse rapaz foi orar. Ele orou 30 minutos. Na oração, ele falou tanta besteira. Tinha hora que ele agradecia, tinha hora que ele se indignava contra Deus. Ele fez uma mistureba na oração, que você não entendia para quem que ele estava orando, se era para Deus ou se era para o diabo. Ele se embananava todo de uma forma que você, meu Deus do céu, o que esse menino está pensando? Onde é que ele está? Deu vontade de ir lá e dar um beliscão. Para de orar, por favor. Que a sua oração está induzindo os outros a erro. A sua oração está muito ecumênica. Eu não sei se você está orando como qual é o seu credo, irmão? Porque eu não sei mais. Você falou tanta coisa que você se embaraçou. Tinha uma hora que ele invocava a soberania de Deus, tinha outra hora que ele invocava, determinava, tinha hora que ele se indignava, por que, Senhor, o Senhor levou? Tinha hora que ele dizia, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todas as coisas. E assim, às vezes, somos nós. Quando nós falamos com Deus, nós nos embaraçamos. E não sabemos mais nem o que estamos falando. Se estamos agradecendo, se estamos amaldiçoando. Se estamos orando conforme Jesus. Ou se estamos seguindo a fórmula da mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. E na nossa oração a gente fica ali, né? Tomando o nome de Deus em vão. Falando besteira. E você acha que você orou muito, e pelo fato de você ter orado muito, você está bem na fita. Às vezes você está mal, você se enrolou todinho na sua oração. Se embananou, se enrolou, volta a hora de novo e segue a fórmula correta que Jesus ensinou, que você não vai errar. Eu não estou dizendo para você que a sua oração tem que ser cartesiana, que a sua oração tem que ser com um tercinho, 1, 2, não é nesse sentido. Mas tudo que você faz tem que ser pedagógico, tem que ser claro. Deus é cognoscível, Ele se deu a entender, Ele se deu a conhecer. A palavra de Deus é justamente esse ato autorrevelador de Deus à humanidade. Ele se revelou à humanidade. Você não serve um Deus que está escondido, aprontando com você, fazendo pirraça com você, brincando de pique-esconde com você. Não, Ele se autorrevelou a você e Ele ensinou para todos nós como Ele quer que você se relacione com Ele. Como é que a lei opera? Bom, a gente já aprendeu nessas 5 últimas mensagens que a lei não salva. Vai cumprir a lei para ser salvo, você nunca vai ser salvo. Mas que Jesus, sim, Jesus cumpriu a lei na sua carne e nos salvou. Então a lei não salva. Se a lei não salva, qual é o significado da lei para os dias atuais? Bom, não tomar o nome do Senhor em vão, nós entendemos aqui todo o contexto daquilo que a gente faz no dia a dia. Mas qual é o significado? Se ela não é para salvar, ela tem um efeito para as nossas vidas prático. Primeiro, a lei mostra a justiça de Deus. E revela, por outro lado, a nossa pecaminosidade. Então, se a palavra de Deus está dizendo para você, olha, não tome o nome do Senhor em vão, pare de ficar usando o nome do Senhor com besteira, isso está mostrando para você algum aspecto de pecado que há na sua vida, nas nossas vidas, que precisa ser corrigido. Para a nossa santificação. A lei não santifica em si, mas ela te dá os remédios para que você seja santificado.
Segundo, a lei restringe os malfeitores e aqueles que ainda não são crentes. Por que a humanidade não foi destruída, gente? Por que tudo não se acabou ainda? Porque Deus, através da sua lei eterna, Ele refreia o pecado no mundo. Indiretamente ou diretamente, as pessoas, elas olham para a lei. As leis jurídicas, elas refletem a lei de Deus na humanidade por inteiro. É uma forma que Deus usou, é uma graça comum, a graça comum de Deus, sendo derramada de forma misericordiosa através de mandamentos que foram criados no mundo inteiro, sendo observados através da palavra de Deus. Terceiro, ela nos admoesta e nos encoraja a fazer o bem. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos elegeu para a nossa santificação. Nós não fomos eleitos para viver de uma forma devassa. Não, para a santificação. A lei não pode santificar, mas ela orienta para que você viva uma vida santa e uma vida reta. E uma vida reta. Então, queridos, vamos prestar um culto racional a Deus. O racional não vem de racionalidade pura do século XIX. O racional não é nesse sentido. Mesmo porque você se entregou a Cristo, porque Ele se apresentou a você primeiro. Isso é o Espírito Santo que faz. O seu raciocínio puro não tinha capacidade nenhuma de discernir quem é Deus. Mas Ele se apresentando a você. Essa racionalidade é no sentido de entender que tudo que a gente tem que saber de Deus já foi revelado. Não existem novas revelações acerca de Deus. Isso é as coisas que as pessoas inventam. Tudo que você quer saber de Deus está aqui, está escrito. Então, vamos parar de tomar o nome de Deus em vão nas nossas ações, que às vezes são ações até meninas, são meninices. Vamos parar de justificar aquilo que a gente quer, colocando Deus como nosso tutor. Como se dissesse assim, olha, discuta com Deus. Quando a gente quer fazer coisa errada, a gente joga para Deus. Fica imaginando Deus lá em cima, caramba, esse cara está fazendo coisa errada e ainda está usando meu nome. Está dizendo que sou eu. Sou eu que estou lá, sou eu que estou lá fazendo isso. Não, é a carne dele. Não sou eu. Como é que pode? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos cultuar de forma correta. Um colega meu falou assim, a gente precisa muito do poder de Deus. Dizendo para mim assim que eu acho que a gente aqui não vive o poder de Deus. Perguntei para ele, o que é o poder de Deus? Ele não soube me explicar o que é o poder de Deus. Esse é o problema, que a gente fala as coisas e a gente não consegue explicar aquilo que a gente está falando. Não, mas esse negócio de só pregar a Bíblia e viver, mas a gente precisa também do poder de Deus. Mas eu digo, o que é o poder de Deus? Ele diz, ficou, não soube explicar o que é o poder de Deus. Por quê? Porque a fé, ela é baseada simplesmente em experiências. Eu tive uma experiência com Deus, pronto, isso é fé. Fé é o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. Como é que você define uma pessoa de fé? Uma pessoa de fé é aquela pessoa que foi regenerada pela graça do Senhor. Primeiro passo.
ele não participou dessa regeneração, ele foi regenerado por Senhor. Segundo, essa pessoa que foi regenerada pelo Senhor, ela agora observa a palavra de Deus, vive a palavra de Deus. Isso é fé. Ela se manifesta de forma ortodoxa, de forma doutrinária, e é aplicada no dia a dia, é manifestada no dia a dia. Você quer uma pessoa que entende, você quer entender o que é o poder de Deus? O poder de Deus é justamente essa pessoa que foi alcançada pela graça e coloca esses mandamentos em prática. Esse é o poder de Deus que nos salvou, nos tirando do império das trevas, nos levando lá para o Senhor Jesus, para a luz do nosso caminho. Esse é viver o poder de Deus. Tem algo mais poderoso do que viver a palavra? Se tiver algo mais poderoso do que colocar a palavra em prática, mas poder, essa palavra, ela tem uma conotação no sentido de que eu vou orar e vai cair fogo do céu. Isso não é poder. Isso é um atentado, porque se cair fogo do céu, tu é eliminado mais rápido do que esses choques elétricos que uma pessoa leva no fio de alta tensão. Tem umas canções que dizem assim, caia fogo do céu, fogo, 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 fogo. Cara, para de pedir fogo. Para de pedir fogo, tu não sabe o que está pedindo. Ainda usa o nome de Deus em vão. Deus é tão misericórdia que ele diz, não vou mandar fogo, não. Tu não estou acreditando, tu está me pedindo fogo, não vou fazer isso com você, não. Se eu mandar fogo, eu vou te eliminar. Jesus cumpriu os termos dessa aliança, porque ele era impecável, nos tornou o nosso substituto, nos deu direito, viveu uma vida em conformidade ativa e absoluta com a lei de Deus, obteve o direito de assentar no trono de Davi para sempre, ao reinar sobre tudo e sobre todos, garantiu a nossa salvação. Essa é a justiça de Cristo, nos justificou diante de Deus através do cumprimento da lei. Somos salvos por Ele, pela graça. Nunca conseguiríamos ser salvos cumprindo a lei, pois nós nunca cumpriríamos. Agora, somos salvos por aquele que cumpriu, e podemos agora viver esse padrão, podemos agora viver os termos dessa lei, porque fomos salvos por Ele. E essa lei nada mais é do que como eu tenho que me relacionar com Deus e com o próximo. São os termos eternos dessa aliança do Senhor. Como eu me relaciono com Deus e com o próximo. Esses são os termos da aliança. E esse terceiro mandamento é de como eu tenho que me relacionar com Deus. Como eu tenho que me relacionar com Deus. Por isso que eu digo, a gente observa os dias atuais, a gente só pode chegar à conclusão que o cara não conhece a Deus. Porque se eu tenho um mínimo de conhecimento de Deus, eu jamais vou querer tomar o nome dele em vão. Eu jamais vou usar a palavra de Deus para propósitos esdrúxulos. Jamais eu vou usar essa Bíblia Sagrada para o meu próprio benefício. Jamais eu vou usar esse contexto chamado igreja para a minha autoexaltação, para a minha autopromoção, ou então para a minha dignificação, ou para o meu enriquecimento. Evangelho não é para ficar rico. Pelo contrário. Ficar pobre. Eu digo, rapaz. Vai para a teologia, fica mais pobre. Cada dia que passa, a gente fica mais pobre. Os livros que tinham, o único patrimônio que eu tinha para deixar aos meus filhos, eu tive que doar para a biblioteca, para o MEC vir aqui aprovar. Doei um bocado de livro para a biblioteca. Então você vai ficando mais. O que você tem, você ganha dos outros. Não tem como ficar rico pregando a palavra de Deus. Se o cara está ficando rico pregando a palavra de Deus, tem alguma coisa de errado, meu irmão. Tem alguma coisa de errado. Pode investigar que está errado. Está tudo errado. Como é
que o cara conhece a Deus e usa o nome de Deus fraudulentamente? No seu dia a dia, como é que no nosso dia a dia, como é que nós podemos dizer que conhecemos a Deus e estamos usando o nome de Deus fraudulentamente? Usando o nome de Deus para respaldar a nossa picaretagem. Não, sim, não, em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. Tudo fala em nome de Jesus. Deus há de permitir que os meus inimigos vejam a minha vitória. Ainda bota Deus nessa história. Esse mandamento, com certeza, vai te ajudar a se relacionar melhor com Deus. Quanto peso vem sobre as nossas vidas? Ainda bem que a gente tem a graça. Aí que está o toque, tá? Ainda bem que a gente tem a graça do Senhor. Ainda bem que a gente tem o perdão, a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia, o perdão, a graça poderosa do Senhor, nós já teríamos sido eliminados de forma fulminante. Sabe aquela coisa assim de vir um raio e de repente você virar pó na terra? Fulminou, cadê? Está só o pó na terra. Aí vem a graça de Deus. Graças a Deus pela graça do Senhor. Mas você não pode usar a graça como argumento para sempre estar fazendo as mesmas coisas. Leia Romanos capítulo 5 e depois leia Romanos capítulo 6. Para você entender que muitas pessoas usam a graça para libertinagem na sua vida. A graça, essa relação de graça e lei, ela precisa ser uma relação honesta. O crente de verdade, ele usa a graça e lei numa relação honesta. Bom, tudo bem, eu sei que eu estou debaixo da graça, que a graça me perdoa, que a graça me livra da condenação eterna. Você já está livre. Mas não é porque a graça me perdoa que eu vou continuar pecando. Não, muito pelo contrário. É de fato, porque a graça me perdoa, é que eu vivo o padrão de Deus na minha vida. Eu vou buscar viver esse padrão de Deus na minha vida. Eu vou usar esses princípios aqui para o processo da santificação diária na minha história, na minha jornada. Eu não vou ficar usando a graça de forma irresponsável. Muitas pessoas não sabem trabalhar essa relação de graça e lei. Graça salva. Lei, ela é usada para o processo. Ela nos orienta para uma vida santa e reta. A lei não salva, mas a lei nos orienta para uma vida santa e reta. Eu fui salvo pela graça, eu pego a lei e faço assim, dou uma bicuda na lei? Não, Jesus não fez isso. Jesus veio, cumpriu a lei, ele não abirrogou a lei, ele cumpriu. Já pensou? Deus Pai entrega a lei para Moisés e a segunda pessoa da Trindade vem e diz, não, agora é comigo. Não, ele cumpriu. E porque ele cumpriu, essa justiça nos alcançou. E você e eu temos condições de cumprir também. Então, cuidado com o antinomismo. O que é o antinomismo? É uma vida contrária à lei de Deus. Você diz, não, é a graça, irmão, é a graça, é a graça. Estou debaixo da graça, estou debaixo da graça. E ó, tome pecado. Está debaixo da graça. Mas os termos da aliança permanecem. Os termos dessa aliança graciosa permanecem. Tem pessoas que dizem que estão debaixo da graça, mas não param de pecar o tempo todo. Estão recebendo a condenação diariamente disso, vivem uma vida louca, uma vida insegura, uma vida questionadora, daqui a pouco está questionando se Deus existe, porque é isso que o pecado faz. O pecado gera uma crise existencial na vida do ser humano. Primeiro ele questiona Deus, depois ele questiona a sua relação com Deus e a sua relação com o próximo. O pecado gera crises existenciais.
Então, o efeito prático do uso da lei é uma orientação para uma vida santa e reta. Sim, a graça te salva, a graça te ajuda, te conduz até o céu, você não vai perder a sua salvação. Mas às vezes você está vivendo coisas que não precisaria viver. É para isso que serve essa orientação dos mandamentos do Senhor, para que você evite danos maiores da sua vida. Alguns danos são inevitáveis. Alguns danos não tem como fugir deles. Não tem como parar de sofrer. Não tem como parar de sofrer. Mas tem como evitar ruínas na nossa trajetória. Tem como evitar tragédias. Algumas tragédias não tem como evitar. Crente morre do mesmo jeito, crente fica doente, infelizmente crente sofre acidente aéreo. Seria muito bom se a gente estivesse lá no avião e coisa e tal, e o avião caindo e Deus olhasse assim para você, não, o avião vai cair, mas o crente não vai cair não. Seria muito bom, não, crente morre de acidente aéreo, crente morre de desastre de carro. Como é triste isso, famílias inteiras às vezes são ceifadas. A gente não pode questionar muitas coisas. Deus é soberano, e eu já entendi uma coisa, você tem que entender a soberania de Deus e acabou. Aceitar a soberania de Deus, não entender necessariamente todos os aspectos, mas aceitar. Agora, tem coisas na vida que você pode evitar. Tem coisas na vida que você pode evitar. É por isso que a orientação para uma vida santa e reta te ajuda. Te ajuda. Você lembra quando Caim foi matar Abel? Antes de Caim matar Abel, o que Deus falou com ele? Caim, teu desejo é contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Deus estava ajudando. Caim não ia fazer isso com a sua própria força. Cumpre a ti dominá-lo. Então tem coisas que você precisa fazer. É claro que a graça do Senhor, ela está te orientando o tempo todo, ela está te guiando. Ai, pastor, eu queria muito que a graça de Deus me livrasse de todos os pecados. Então, a graça de Deus te salvou, ela vai te conduzir, ela está te conduzindo. Mas tem situações que a graça de Deus está contigo e tu está pecando porque tu quer. Nós pecamos porque nós queremos. Nós fazemos algo porque nós queremos, porque somos obstinados. Você sabe, não vai por ali não. Se for, você vai se arrebentar. E você vai. Você vai por ali. Então, o uso pedagógico da lei como orientação para uma vida santa e reta é para a gente evitar justamente esses desgraças previsíveis. Coisas que são previsíveis. Tem coisas que dá para prever? Não. Mas tem coisas que dá para prever. Você está olhando lá. Aquele caminho está tortuoso para você. Aquele caminho é um caminho de morte para a tua vida. E você está olhando para ele e diz, eu estou indo em frente. Porque eu gosto de desafio. Eu gosto de desafio. E você vai e se arrebenta todo. Então, o efeito pedagógico da lei é justamente esse. Para você se arrebentar menos na vida. Tem gente que vai chegar no céu todo lascado, todo arrebentado, todo remendado. Mas vai chegar, porque a graça... Gente, ainda bem que tem a graça, porque a graça é poderosa. Gente, a graça é que salva. O bom é entender isso. Essa relação de lei e graça é muito bom entender, porque é a graça é que salva. E você diz, cara, aquele cara foi salvo? Não, eu acredito que foi, porque não era o cumprimento da lei que ia salvar ele, porque senão nunca ele seria salvo, porque ele era muito desobediente. Mas tem pessoas que passam por essa vida e se arrebentam toda. Está igual o cachorrinho que cai de mudança com um caminhão a 130 por hora. Você pode chegar no céu com menos marcas da desobediência. Porque tem gente que diz assim, eu vou para o céu, então... Você pode chegar no céu, mas menos quebrado.
Você vai chegar não por você, por conta da graça de Deus. Mas para que chegar lá todo arrebentado? Todo arrebentado, cara cheio de confusão, tudo lascado. Chegou, mas chegou por graça. Graças a Deus que foi por graça, porque ele nunca ia conseguir chegar por outro meio mesmo. Mas nós conseguimos, através dessa obediência de uma vida santa, evitar muitas tragédias na vida. Ontem eu ouvi uma coisa para encerrar, uma coisa prática, bem prática, que me chocou ontem. Meu primo estava me falando de uma história. Diz que um casal casou. Tiveram um filho lindo. E quando essa criança começou a crescer, os amigos do bairro viraram para ele e disseram: rapaz, esse menino não parece contigo não, homem. Eu quase chorei com essa história ontem. Ele diz: é mesmo, João? Parece não, e o povo está dizendo. Esse menino não parece contigo não, fulano. De tanto aqueles cachaceiros sem vergonha falar com ele, que o filho não parecia com ele, que aqueles caras foram enviados do cão, gente. Depois que o cara cria, acabou. Não tem esse negócio de parece, não parece. Pai é quem cria. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tá bom. E ele disse: eu vou fazer o exame. Vou fazer o exame, isso é desaforo. Fez o exame. E ele tinha uma paixão roxa por aquela criança. Amor de pai, gente, você está maluco. Ele foi besta. Não tinha que fazer exame não, tocasse a vida. Tocasse o barco. Foi lá e fez o exame. Não era dele. Ele chegou para a esposa, quis matar, esganar. E ela revelou: realmente, esse menino não era teu não. Era de fulano, melhor amigo dele, ó. Era de fulano. Ele disse: tudo bem. Eu me separo de você, mas eu assumo o filho, porque eu amo essa criança. E a mulher, por vingança, ela fugiu com essa criança. E já tem 8 anos que esse pai nunca teve acesso a essa criança, mesmo não sendo o pai. A atitude dessa mulher desgraçou uma família. Os avós ficaram muitos anos sem comer, passando dificuldade emocional, de toda a ordem que você pensar. E esse pai ficou dessa finura. O laço afetivo com o filho dele foi cortado de um dia para o outro. Você já imaginou, meu querido e amado irmão que está aqui nessa noite, de ter um laço afetivo cortado da noite para o dia? Isso aí é o efeito do pecado na vida do homem, que pode ser evitado através de uma vida santa. Esse pai demorou muitos anos para reconstruir a sua vida. Casou de novo, teve 2 filhos, mas os avós nunca conseguiram se restabelecer, porque aqueles avós amavam aquela criança. Aquela criança era tudo na vida daqueles avós. Aquela criança nasceu, foi criada, passou 6 anos junto com os avós, viajava com os avós, comiam todo dia na casa dos avós. E esse pai e esses avós nunca mais viram aquele filho, que embora não fosse filho, era filho. E essa mãe, simplesmente, com atitude de prazer, um prazer que demora tão pouco, 40 segundos de prazer, essa mãe ceifou a sua família. Com 40 segundos de prazer, essa mãe ceifou a vida dessa criança. Porque essa criança hoje tem 14 anos. E até hoje essa criança pergunta pelo pai, chorando. E a mãe não tem condições de dizer nada para essa criança. Essa criança vai chegar com 40, com 50 anos, com essa marca no coração. Por conta da irresponsabilidade de uma pessoa que quis ter 40 segundos de prazer e uma vida toda destruída. Pense nisso.
Esse é o efeito prático, didático, pedagógico dos mandamentos do Senhor para a sua vida de santificação, dia após dia. Amém?